Junés, você está na melhor empresa para se trabalhar no momento. E eu acho que nada mais correto da gente deixar nesse momento, olha o privilégio de você que é distribuidor, de você que é um candidato a distribuidor nosso, para reforçar essas palavras que eu estou dizendo, para reforçar tudo isso que eu estou dizendo. Eu estou com a Junés há um pouco mais de um ano, extremamente apaixonado pela empresa, extremamente apaixonado pelo portfólio de produtos, sou usuário. Mas para contar um pouquinho desse sucesso, para falar um pouco mais, eu gostaria de convidar aqui os nossos fundadores, o Randy Ray e a Wendy Lewis, para falar um pouco mais para vocês. Wendy, welcome to Junés Live em Brasil. Wendy, bem-vindo a Junés Live no Brasil. Gente, vou deixar vocês com os nossos fundadores até daqui a pouco. Randy e Wendy, welcome to Brasil. Thank you so much. Bem-vindos ao Brasil. Muito obrigado. Só um minutinho. Não, tá bom, pode continuar. A gente estava cochilando aqui. Não, sem problema. Nós estamos muito empolgados em estarmos aqui. Nós estamos junto com vocês nessa live. E o que nós fazemos normalmente nesse tipo de reunião é dizer quem nós somos, qual é o nosso histórico. E a Wendy faz a mesma coisa para vocês entenderem quem está pilotando esse navio. Eu cresci como uma criança muito pobre no Tennessee e eu nunca tinha morado numa casa que tivesse eletricidade, por exemplo. Nós trabalhávamos na terra e nós tínhamos uma parcela da plantação que nós cuidávamos. Meu pai era uma pessoa bastante interessante, acho que era o homem mais sábio que eu já conheci na minha vida. Mas ele nunca foi para a escola, ele nunca aprendeu a ler ou escrever. Ele tinha sangue Cherokee nas suas veias. A mãe dele era Cherokee. E o pai dele era de um vilarejo do Tennessee. E depois que o meu irmão nasceu, eu nasci. E no meu livro que eu vou lançar em setembro, nós temos uma história interessante, que a minha mãe estava colhendo algodão no campo e eu decidi que já era hora de eu sair daquele mundinho lá, onde eu não tinha ninguém com quem brincar, nada. Eu queria cair no mundo. Ela, na verdade, fez o meu parto no campo ali, enquanto ela estava colhendo algodão. Então, foi uma experiência bastante complicada. Foi assim que eu estreiei nesse planeta. E nós nos mudamos de casa umas 16 vezes entre eu ter nascido e eu ter saído de casa. Nós nunca tivemos eletricidade em casa. Nós éramos muito pobres, mas a minha mãe jamais permitia que nós disséssemos que nós éramos pobres. Ela dizia, nós não somos pobres, nós só estamos meio falidos. E como uma criança, a gente pensava, mas qual a diferença? A gente não tem dinheiro. Aí ela falou, você não pode falar que você é pobre. Quando você fala que você é pobre, isso é um estado mental, você vai ser pobre o resto da sua vida. Mas o que é temporário é estar falido. Então, temporariamente, nós não temos dinheiro. Foi assim que eu cresci. Mas eu tinha esses sonhos, que eu ia realizar tudo. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu escrevi tudo que eu queria fazer num pedaço de papel. E uma delas era ser um multimilionário quando eu tivesse 35 anos de idade. Eu escolhi 35 anos de idade porque o filho do banqueiro lá da cidade tinha 35 anos. E eu falei, olha, esse cara é milionário. E eu achei que eu também poderia ser. Bom, estava meio enganado com relação a isso. Eu coloquei na minha lista que eu ia ter roupa nova, comida, as roupas que eu ia usar não era roupa que alguém tinha jogado fora. Eu nunca tive calçados na minha vida. Então hoje eu pago o preço disso porque eu tive problemas nos meus pés por não usar calçados. Então, as crianças, quando eu ia para a escola, elas ficavam tirando sarro de mim, mas eu dizia o seguinte, olha, eles não sabem quem eu vou ser um multimilionário. E eu não tinha 2 moedinhas sequer para segurar na mão, mas eu seria um milionário. Eu não sabia como que eu chegaria lá, mas eu sabia que era isso que eu ia fazer. Então, eu me formei numa faculdade numa sexta-feira e na segunda-feira da semana que vem eu saí de casa, eu estava pedindo carona. O cara que me deu carona me perguntou, para onde você está indo? Eu falei, não sei, para onde você está indo? Ele falou, Memphis. Eu falei, então é para lá que eu vou. Eu nunca tinha estado em Memphis, eu não conhecia ninguém, não tinha onde ficar, não tinha dinheiro, não tinha trabalho. E por 4 meses eu trabalhei
e morei, na verdade, numa casa, numa caixa de papelão. Então, os cachorros vinham à noite para revirar os lixos do lado da minha caixa de papelão. Então, assim, eu me determinei a fazer essas mudanças quando eu tinha 14. Então, quando eu estava em Memphis, eu fui para as estações de recrutamento do Exército e descobri que eles tinham um programa onde, se você fosse aprovado em todas as provas, eles davam uma garantia de que eles iam pagar a sua faculdade. Você não ia para a faculdade, para a mesma faculdade toda vez, você podia ir para várias faculdades, assim era o programa. Foi o que eu fiz. Então, com o passar do tempo, você acumulava horas de crédito para ganhar o seu diploma. Então, eu entrei nesse programa e, num período de 6 anos e meio, você tem que pagar ao Exército o que custou para você ter o seu diploma. Então, nesses 6 anos e meio, eu fui trabalhar na indústria aeronáutica, na área de TI. E quando eu estava nesse trabalho, eu comecei a desenhar o software para a espaçonave X-15, que foi uma das primeiras espaçonaves pilotadas por seres humanos. Foi um trabalho bastante interessante, porque essa espaçonave não tinha rodas. Ela tinha tipo uns patinhos, e uns esquis, na verdade. Ela só podia pousar em terra com esse tipo de esqui. E essa aeronave voava a 4.000 quilômetros por hora. Então, eu tive que pensar muito na hora de encontrar um lugar para a aeronave pousar, que era o meu trabalho. Depois disso, eu descobri que a NASA estava pedindo para que se abrisse uma contratação, uma licitação para um processo de construção do foguete espacial de Kennedy. E eu fui trabalhar com eles lá, na base de Kennedy. E depois de 2 anos de trabalho, eu consegui ganhar esse contrato de todas as empresas bilionárias que estavam concorrendo comigo. Fui eu que ganhei esse contrato. Meu primeiro cheque de comissão foi de $6 milhões. E eu tinha 32 anos de idade. E o meu objetivo era ser um multibilionário. E, na verdade, eu consegui chegar a essa marca aos 32 anos de idade. Então, tive muita sorte de ir para a Universidade de Tecnologia de Maryland, no estado de São Francisco, muitas faculdades que eu passei e aprendi bastante. Então, eu tirei um diploma de psicologia e de TI. Depois eu fiquei envolvido com TI desde que eu saí da base militar, ou da vida militar. Eu me dei muito bem com isso. Eu fiquei muito contente de poder ter estado na vida militar. Bom, e a ideia dessa empresa seria usar um pouco das técnicas que nós usamos para os softwares da NASA. E se vocês voltarem para avaliar isso, vocês vão ver que a Juness nunca teve que mudar o seu software desde que a gente iniciou a empresa, no dia 9 de setembro de 2009. Então, nós tivemos muita sorte, muito sucesso. Uma das coisas que eu queria fazer também no processo era ajudar as crianças. E quando a gente vê o programa Juness Kids, nós fizemos bastante coisas. Construímos escolas em 9 países diferentes, construímos clínicas médicas, escolas, fizemos poços artesianos. Então, eu fico muito contente pelo que nós pudemos fazer pelas crianças. O que nós fizemos pelos adultos, na verdade, também no processo, foi dar a eles uma oportunidade de ter um negócio e fazer com que esse negócio funcionasse em vários países no mundo. Nesses países, o software funciona da mesma maneira. Nós temos 37 idiomas operacionais para o nosso software hoje em dia, mas o software é controlado pelo mesmo centro de processamento de dados. Nós temos, então, um sistema muito forte para dar assistência aos distribuidores. Nós estamos muito contentes com o que nós conseguimos. Eu sempre fui alguém que acreditou muitíssimo em ter objetivos e sonhos. E eu digo que tem 3 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que são escaladores, que vão trabalhar e continuam trabalhando. Nós temos as pessoas que vão acampar, que elas vão trabalhar um pouquinho, depois eles descansam um pouco. E nós temos também as pessoas que só desistem. Então, a única coisa que eles sabem fazer é desistir. Então, nessa empresa, nós não temos ninguém que desiste. Nós ajudamos muitas pessoas na nossa empresa. Nós temos
690 mil distribuidores no mundo hoje. Nós operamos em 145 países. Estamos muito felizes com o que nós alcançamos e queremos que todos que trabalham na empresa, que buscam uma oportunidade para se juntar a nós, para trabalhar conosco, para construir um futuro melhor para vocês e ajudar a empresa, nós queremos que vocês tenham a oportunidade de nos ajudar, também a ajudar a Jeunesse Kids com escolas, clínicas. Nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem nos convidado. E agora eu vou dizer para a Wendy assumir aqui para falar tudo que ela sabe. Eu acho que já falou tudo, não sobrou nada. Desculpa, não sei se eu fiz certo, né? Na verdade, nós temos uma história tão longa que não sei nem se cabe no tempo aqui, mas eu vou dizer o seguinte: quando nós nos conhecemos, nós começamos uma empresa chamada AMSC. Então, eu iniciei a empresa e o Randy se juntou a mim, e a AMSC era uma empresa de consultoria de sistemas médicos, e nós fizemos toda a digitalização desses escritórios de administração da área de saúde, e isso aconteceu em 1986. E era a primeira vez que nós estávamos trabalhando com esses sistemas nos Estados Unidos. Então, nós fomos a empresa número 1 por 8 anos consecutivos nos Estados Unidos. Nós vendemos a empresa porque o inventor da empresa ia abrir a empresa para investimento na bolsa, e nós não achamos que isso seria uma boa ideia. Mas nós formamos a divisão Hindmore, que foi uma empresa que foi um spin-off, e nós pegamos essa empresa que começou na posição 184 e levamos ela à empresa top 5 nos Estados Unidos. E muitas pessoas queriam comprar a empresa. Essa era uma empresa que assim eu não amava de paixão, porque às vezes para fazer manutenção de computador a gente tinha que tirar memória, colocar hard drive, colocar novos no lugar. Então, para mim, não era um trabalho muito interessante. E foi aí que nós percebemos que o preço dos computadores estavam caindo cada vez mais. Então, nós estávamos migrando de supercomputadores para PCs, e hoje, se o computador de vocês quebrar, você, na verdade, às vezes nem tem suporte, às vezes você tem que comprar um computador novo. Então, nós vendemos a empresa para uma pessoa que queria comprar, então nós conseguimos vender essas duas empresas com um resultado muito bom para a gente. Cada vez que nós vendíamos essas empresas, nós nos aposentávamos, aí ficávamos muito entediados, porque a gente não gostava de ficar em casa sem fazer nada. Então, quando nós vendemos a segunda empresa, nós começamos a ajudar as empresas de marketing de relacionamento nas suas áreas de atendimento ao cliente, trabalhando com um plano de compensação deles, despachando produtos, fazendo a coleta dos pagamentos, e tudo isso era computadorizado. Nós escrevemos um software para isso. Então, eu estou acelerando um pouco agora, porque o Randy começou a ter problemas com os joelhos, e nós tentamos achar uma maneira de ajudar os joelhos dele sem ter que fazer a cirurgia de artroplastia. Então, nós descobrimos que na Califórnia tinha um médico em Beverly Hills, na verdade, que podia ajudar pegando tecido adiposo, extraindo as células tronco desse tecido e aplicando no joelho. Então, nós fizemos esse processo. Enquanto nós estávamos no consultório do médico, eu vi um frasco com um líquido e eu perguntei para o pessoal, falei, olha, o que ele faz com isso? Aí elas falaram, olha, o doutor usa isso nos pacientes, e os pacientes adoram. E elas mostraram fotos do antes e depois dos pacientes. Depois que eu olhei para aquilo, eu falei, eu tenho que comprar um desses frascos. E foi isso que eu fiz. Eu usei o produto por algumas semanas e as pessoas começaram a dizer, nossa, você está tão diferente, você está com a pele tão brilhante, tão luminosa, você parece mais jovem, você está muito bem. E eu falei para eles, olha, isso é fantástico. E eu falei para o Randy, olha, isso talvez seja um produto muito bom para uma empresa de marketing de relacionamento. Então, nós voltamos para a Califórnia e o Randy disse para o doutor, disse, olha, quantos desses vocês vendem
por mês? Ele falou, olha, 40, e só vendo para os meus pacientes. E o Randy falou, você gostaria de vender 40 mil desses frascos? Ele deu risada, falou, eu adoraria, eu nunca fiz isso. E o Randy falou, olha, me dá a sua fórmula e nós vamos mostrar para você como. Ele concordou com isso, nós voltamos para casa, nós criamos um nome, Jeunesse, porque significa juventude em francês, e nós desenvolvemos não só a linha Luminesce, nós mudamos um pouquíssimo produto com o decorrer dos anos, mas nós criamos outros produtos que trabalhavam de dentro para fora, enquanto o Luminesce trabalhava de fora para dentro. E esse produto nos permitiu criar uma fábrica específica para essas linhas. Nós criamos a linha Reserve. Então, 9 de setembro de 2009, às 9 da noite, nós lançamos a Jeunesse. E desde então, nós temos crescido bastante. Nós iniciamos a empresa com 2 objetivos. Um deles, ajudar o máximo de pessoas a atingir seus objetivos e sonhos. E número 2, ajudar as crianças ao redor do mundo, porque era isso que nós queríamos fazer. Nós tivemos muita sorte por muitos anos. Nós conseguimos dobrar a nossa renda de vendas, atingimos a marca de $1 bilhão e conseguimos manter essa marca de $1 bilhão pelos últimos 5 anos. Nós ajudamos crianças ao redor do mundo, construindo escolas para essas crianças também. E eu espero que ao ouvir mais sobre a Jeunesse, vocês amem a empresa tanto quanto a gente ama a empresa e que vocês possam ajudar as crianças também do mundo da maneira como nós ajudamos. Muito obrigada. Muito obrigado. Thank you, Randy, Wendy. Obrigada, Wendy, Randy. Né, ouvir a história de quem realmente fez história, né, e está ajudando muitas outras pessoas a fazerem história. Isso é algo que eu vejo aqui pelos comentários de vocês, né, é algo que enche o nosso coração, né, e ver como as coisas com determinação, com confiança, com visão, elas realmente acontecem.